Um dia abençoado por Deus é aquele em que começamos confiando no seu cuidado e entregando a Ele cada pensamento, cada plano e cada preocupação. Que hoje você sinta a presença do Senhor guiando seus passos, fortalecendo sua fé e enchendo seu coração de esperança. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre sua vida, trazendo paz, alegria e proteção para você e sua família. Lembre-se, mesmo diante dos desafios, Deus está no controle e suas promessas se cumprem na hora certa. Tenha um dia abençoado, cheio de confiança, gratidão e momentos com Deus.